pra nós aqui, já que a gente tá falando desse bagulho aí de evolução epigenética, e o caralho, não sei o quê. Ó, dá pra dizer que a gente botou o Darwin pra mamar. Por quê? Porque a gente não tem claro, lógico. Não temos mais... Maior cientista da história. Claro não, que sim. Não, botamos pra mamar no seguinte sentido, olha só. Ai. Eu gosto da humildade. Porra, deixa eu desenvolver, caralho. A ignorância é uma dádiva, meu parceiro. Então, deixa eu provocar, caralho. A gente botou o Darwin pra mamar, Álvaro. Sabe por quê? Porque assim, como é que a gente botou ele pra mamar no fim das contas? Mas, porra, a gente não tem... Existe no planeta... Não existe mais, na minha opinião, mas eu não sou cientista, um motivo no planeta Terra para que a raça humana siga evoluindo no modelo que é proposto pelo Darwin. Proposto e confirmado, etc, etc. A gente está num estágio que a gente cria a nossa própria evolução por meio da tecnologia. É um absurdo falar isso, na opinião de vocês? Por exemplo, ó, a gente anda com o cérebro na mão, né? Vai lá, Cariani. Eu não acho absurdo. Eu também não. Também Nem não. um pouco. Cyberpunk. Então cara. eu acho o Darwin pra mamar. Porra. Imagina uma civilização. Cara, imagina uma civilização cyberpunk. Eu acho que onde a você tecnologia anda. foi o truco no Darwin ali nessa Foi o coisa. truco, né? Foi o truco. Mas não na teoria dele, porque... Não na teoria dele. Não na teoria dele. Porque eu compactuo diretamente com o que o doutor disse. Não tem nada que sobreponha a ele como cientista e como as teorias dele. E olha que faz muitos anos. Mas eu acho que a tecnologia, ela vem trazendo uma outra realidade. Perfeito. E essa realidade, ela não vai mudar o conceito de Darwin. Vai Com continuar certeza. acontecendo tudo isso. Com certeza. A evolução existe. A evolução existe, cara. Ó, quer ver uma coisa? Eu vou falar uma coisa bem chula aqui. Cara, eu, bebê, nasci de olho fechado. Pega um bebê agora, velho. Sim. Nasce de olho aberto. E aí, daqui a pouco ele vai fazer o quê? Claro que há alteração. Claro que... Há alterações, cara. Mas essa alteração, ela precisa de uma motivação, não precisa? Segue. Tá Não, muito não, bom. pode falar, doutor. Não, segue, por favor. Não, eu acho o seguinte, eu acho que a evolução da classe... vamos falar da espécie humana. Cara, é muito notório se você parar pra perceber. E essa evolução vai continuar acontecendo, só que eu acho que a evolução, inclusive mental, está trazendo uma forma diferente que vai mudar a questão comportamental. Maravilhoso. E essa questão comportamental, que envolve tecnologia, forma de você enxergar o mundo, a vida e tudo mais, o acesso rápido ao conhecimento. Criança de 6 anos de idade, ela já sabe o que é, tudo quanto é profissão, sabe de tudo, sabe falar tudo. E isso vai levar a gente a uma evolução ainda maior. Por quê? Porque você vai conseguir construir tecnologia farmacológica e outras coisas para aumentar a sua longevidade. Você vai começar a ter consciência de coisas que no passado você não se preocupava em relação à sua saúde, em relação a prevenções, tudo tal. E isso talvez colabore ainda mais para o processo evolutivo do ser humano. Então eu acho que isso é um fator positivo. Eu sim também. Quando eu disse que a gente botou o Darwin pra mamar, não tinha a ver com dizer que a teoria dele tá errada, não é nada disso. Concordo pra caralho contigo. E assim, será que nesse sentido a gente tá melhorando o nosso... Eu acho que sim também, mas o nosso cérebro coletivo, que é o que permite, por exemplo, a gente produzir uma TV, que, por exemplo, eu não sei fazer uma TV... Nem você, mas você sabe fazer a tela, você sabe fazer o circuito, você sabe fazer não sei o quê, e a gente conjuntamente cria uma parada. A gente tá dando saltos cada vez maiores nesse conhecimento humano, ou a gente tá só tornando o acesso a tudo isso num período mais curto? A tecnologia, qual que é o efeito dela na opinião de vocês? Pra mim é muito mais comportamental do que tudo. Cara, daqui a pouco, eu acho que daqui a alguns anos não vai existir mais uma pessoa escrever, cara. Qual foi a última vez que você escreveu algo? Entendeu? Definitivamente não é muito Então comum, agora, não. quais são os efeitos, os impactos que isso vai acontecer na forma de se relacionar? Positivos e negativos. Na própria... Em tudo. Que seja da sua coordenação motora, a sua forma de se comportar, tudo. Então, é difícil. Deve ter muita gente estudando e tentando entender isso a longo prazo. Mas que é um fato que a tecnologia, a forma com que a gente se comportamenta e o que a gente vai conquistando, para mim isso é fruto da evolução também, cara. Será que o humano
de lá de trás seria capaz de desenvolver tudo isso? Mas a gente não... Não seria. Isso Mas, não faz parte do processo evolutivo, mas então? como o nosso cérebro coletivo, ele trouxe a possibilidade da gente hoje viver numa sociedade altamente tecnológica, que hoje a gente não pensa mais numa vida sem internet, por exemplo, isso não significa que nós somos os agentes da nossa própria evolução. Por exemplo, eu não preciso mais esperar um estímulo do que você está externo. falando. Eu não preciso mais esperar... Depende do conceito de evolução. Eu não preciso mais... Por exemplo, surge um problema, qualquer problema, surge o Covid-19 na humanidade. Eu não preciso esperar surgirem indivíduos resistentes ao Covid-19. Eu vou lá e tecnologicamente crio uma vacina e foda-se. Mas isso é a E aí vantagem você chega da uma hora e morre. sociedade. Mas isso é... Só que você chega uma hora e morre. Mas... Chega uma hora e morre porque eu preciso morrer. Né? E aí você volta lá atrás... Que nem o cocô do Tantan. Igual no cocô do Tantan. Boa. Volta lá pô. atrás em Darwin. Mas eu novamente. acho que, assim, no caso, se tratando de Darwin, eu não sei se ele falava isso unitariamente do ser humano, porque unitariamente ele evolui de um para o outro e vai evoluindo assim, ou da sociedade. Porque no caso você pode fazer as coisas porque a sociedade e o tempo que a gente tá te fornece Mas isso como o que uma o Cariani ferramenta. está falando é que a sociedade é o nosso ambiente de evolução. E é isso, ele tá certo. Então, Mas na verdade, não é no mais ser humano, que é um ser cultural, Uhum. não existe essa distinção. Ele evolui porque ele constrói esse arcabouço. Ele vai continuar E é esse evoluindo, independente. Esse é a nossa floresta. Não, mas A ele nossa vai... floresta, ela não é mais física, né? A nossa floresta é cultural e ela é simbólica, ela é as representações que a gente cria, os platôs tecnológicos que a gente inventa. Mas é isso assim, que ele falou. E tá certo. O nosso equipamento, a nossa casca, essa parte aqui, ela não tem mais estímulo para continuar evoluindo. Não, cara, tem? ela também muda, curiosamente. Ela Vai muda lá. também, como ele falou. Você tem mudanças, inclusive, que você percebe em poucas gerações, em bebês. Isso tudo é verdade, cara. Muda sim. Mas muda. ele vai evoluindo de acordo É que evolução do momento não quer que a dizer gente tá. melhoria, tá? Evolução é alteração, Tá, tá bom? alteração. Então é tem verdade. sim, cara, tem um monte de estudo mostrando, cara, a evolução atua sobre a espécie humana, sim. Isso não quer dizer que a espécie humana está se tornando melhor, não é isso. Há diferenças pequenas, mas que você encontra quando você faz o estudo de fóssil e etc e tal. Sim. Sim, é o que ele falou. Mas é isso então, aí, cara. não vamos falar em evolução, vamos falar que ela vai continuar se modificando É que a independente. evolução é modificação, não necessariamente que é evolução. A ideia de Mas que no evolução caso, a gente pode ter uma ela tá equivocada. Então, evolução pode ser para pior, num certo Isso, sentido. no caso, uma mutação. No caso, exatamente. pra pior. Se você tem alguma coisa que foi fixada na espécie por alguma razão e no final das contas ela afeta essa espécie de uma forma que a gente entende como negativa, eu vou dizer que eu tive uma evolução para pior, tá? É óbvio que se eu afeto a capacidade reprodutiva numa espécie qualquer que não está culturalizada como a nossa, essa mutação tende a decair, tende a ser eliminada, tá bom? Mas, de fato, a gente tem, por exemplo, dentro da nossa espécie mesmo, vários exemplos, que é o seguinte, a depressão está muito associada, está associada a uma porra de coisa, mas há um polimorfismo, uma variação genética no transportador de serotonina, chamado 5-HTT-LPR. Então, esse polimorfismo, quem tem as versões curtas, polimorfismo, quer dizer, diferentes versões, eu tenho longas e curtas, que é sempre assim esse papo. E aí eu tenho as versões curtas do polimorfismo. Quem tem mais cópias dessa versão curta do polimorfismo tem maior probabilidade de ter depressão. Por que raios esse troço não foi eliminado do pool genético da espécie se a depressão é absolutamente incapacitante e efetivamente quem tem depressão maior cedo na vida tende a ter uma taxa reprodutiva mais baixa? Quer dizer, olha que loucura. Porra. E assim, eu tenho um trabalho que eu fiz no começo da década de 10, né? No começo da década de 10, né? Enfim, exatamente sobre isso. E é muito engraçado você notar que, por exemplo, esse polimorfismo, ele está condicionado, a manifestação da depressão está condicionada a experiências vivenciais. Então, por exemplo, estresse muito severo no final da infância, começo da adolescência, é o gatilho para quem tem a vulnerabilidade genética desenvolver a depressão. Quem não desenvolve, em algumas situações,
pode ter até vantagens com esse polimorfismo, porque ele tende a estar ligado a maior introspecção, portanto, esforço cognitivo, dentro de uma estrutura de construção de cultura, isso é importante, papapá. Ou seja, no final das contas, o espalhamento de um polimorfismo que aumenta a incidência de uma doença psiquiátrica que em si reduz minimamente, mas reduz a taxa reprodutiva, ou seja, não sou eu julgando que é ruim, é do ponto de vista darwiniano, evolucionário, isso aí é ruim, está acontecendo porque quando esse gene não se manifesta de maneira negativa, eventualmente ele se manifesta de maneira positiva. Então, só para dar um exemplo entre muitos de como a evolução sim acontece na espécie humana com o espalhamento de uma série de variações genéticas que quando a gente vê está em todos os lados. Tá, mas assim, no caso do que o Igor falou, o que eu entendi e o que veio na minha cabeça foi o fato de que o ser humano ele sempre vai continuar evoluindo independente de onde ele esteja. Claro. Entendeu? Dependendo da condição de que esteja. Porque eu tenho uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, voltando até pro que a gente faz, que é trabalhar com as redes sociais. E eu uso a internet desde quando ela começou a realmente virar, assim, nem mainstream. Eu uso a internet antes de 96. Eu tive meu primeiro contato com a internet, que foi realmente quando veio pro Brasil e tudo. E eu tenho percebido, ainda mais por trabalhar com isso, que a internet anda deixando a nossa sociedade doente. Cara, eu acho isso aí tão relativo. Doente. Não, então, assim, para aqueles que realmente estão fazendo uso da internet. Eu vou te dar um exemplo, tá? Até as próprias plataformas. Não tendo hoje uma política do que vai saber, do que é bom ou ruim para o ser humano, porque a gente não passou por isso ainda, o fato dos algoritmos decidir o que você assiste ou decidir o que você consome, meio que transforma você, meio que muda o seu pensamento. Você gosta realmente de você algo. nem sabe se você gosta de algo, mas aquilo te cativa. Aquilo é cativo. Porque um algoritmo percebeu que aquilo ali cativa muitas pessoas. E outra... E te enfia a goela abaixo. E te enfia a goela abaixo. Vou dar um outro exemplo. A falta de punição de coisas que você faz na internet faz você levar aquilo pra vida real e ser humano e dar uma merda da desgraça. Você xingar uma pessoa na internet hoje não tem nenhum tipo de punição, mas vai xingar no face a face, vai acontecer alguma coisa. Então, bem ou mal, a internet, com outros fatores, inclusive falta de punição, não tendo muito controle de um algoritmo desse, sim, eu acredito que está deixando a nossa sociedade doente e a gente só vai descobrir isso lá na frente. Lá na frente mesmo. Por exemplo, os vídeos curtos, bem ou mal, deixa uma pessoa um pouco ansiosa. A pessoa ela fica com ansiedade. Ela fica lá vendo. E 40 segundos e foi. 15 segundos foi. Não sei o quê. E quando ela vai ver um filme, ela fica agoniada. Assim, tem um ponto no que você está dizendo mesmo. Por exemplo, saiu aquele estudo famoso do Facebook, mostrando que meninas, que é o estudo interno que vazou, que meninas, pré-adolescentes e adolescentes têm uma taxa de depressão maior conforme usam mais rede social. Então, de fato, existe essa questão. Mas a questão o ponto maior de que maneira a gente pode inserir este fenômeno dentro de uma lógica evolucionária e dizer que isso está afetando a evolução da espécie. Isso eu acho que é um stretch, assim, com todo respeito, mas é uma certa forçada de barra, porque eu acho que falta tanta base para a gente conectar isso com esses fenômenos. Você percebe? Assim, a gente pode dizer que isso está mudando a cara da sociedade e, eventualmente, em algum momento, essa mudança na maneira de se relacionar da sociedade pode afetar, talvez até já esteja afetando, mas a gente tem que definir, jogar uma lupa sobre esses elos. Eventualmente, você poderia dizer assim, olha, o que está acontecendo é que as pessoas estão mais remotas e, por estarem mais remotas, elas estão muito mais num relacionamento a lá Tinder do que a lá relacionamento dos nossos tempos, né? Porque é óbvio que o dia que eu descobri que existia o Tinder, ele já existia há uns 10 anos, né? Porque eu também dane-se pra mim, eu sou casado, eu quero saber de ti. Mas enfim, é uma coisa pra mim de um outro mundo. Então, assim, pessoas que vêm desse outro mundo, eventualmente, têm uma relação com o sexo e com, no final das contas, a reprodução diferente. Isso é verdade. Eu acredito que o uso, o sexo esporádico baseado em aplicativo, ele, curiosamente, ele reduz o sexo e não aumenta, né? Isso não sou só eu acreditando. Então, as pessoas transam menos hoje em dia. Curiosamente, a abundância gera retração comportamental. As pessoas transam menos que quando a gente era adolescente. É simples assim. E elas também se reproduzem menos. Então, eventualmente, eu poderia até traçar uma linha, falar assim, olha, a internet
a internet traz relacionamentos mais assim, em função da economia compartilhada, que sobretudo isso, que é o botão de like, no final é a grande estrutura, porque se você precisa confiar, por que você não ficava na pousada na casa de uma pessoa e sim na pousada de ti? Porque vai saber, se ficar na casa da pessoa, você acorda de manhã, tá uma situação chata, entendeu? Então você não ficava. É o botão de like que segura também o Tinder, no final é tudo isso. É o fato da pessoa, sei lá se tem like no Tinder, mas é o fato de você ter algum nível de confiabilidade a partir do aplicativo, que você pode denunciar, não sei o quê. Resumo da ópera, vamos pensar nessa estrutura gerando menor taxa reprodutiva e isso afetando a evolução humana, porque eventualmente só alguns tipos vão se reproduzir mais. Até faria algum sentido. Agora, olhar e falar assim, poxa, a internet como um todo, ela deixa a sociedade doente, e essa doença da sociedade se espraia sobre o ser humano e afeta a evolução humana, eu acho que é um certo... Não, um negócio seria que eu acho que a internet vai alterar o comportamento humano. Exatamente. Mas alterando o comportamento vai alterar humano, cada vez você mais. Isso. não impacta? Mas vamos falar do comportamento humano. É que por são exemplo, milhões de variáveis. eu sou de uma época que minha mãe tinha 3 cintas, cara. A cinta grossa, média e fina. E dependendo do que eu fazia, Era o eu clássico. tomava cinta, cara. Sim. Era cinta. Hoje, isso Hoje não faz pode, parte da não realidade pode. do comportamento humano? Tem. Então a alteração do comportamento humano vem acontecendo. Agora, a velocidade com que isso vai acontecer nas próximas gerações, talvez teremos gerações mais sensíveis. Não, mas assim, isso com certeza, no caso da sociedade a gente tem um espaçamento e no caso da evolução a gente tem um espaçamento assim, ó, gigantesco. A sociedade ela evolui muito mais rápido e isso daqui evolui bem lentamente. Perfeito. Então, no caso, a evolução disso, do jeito que tá indo, sem controle, porque no caso, vamos voltar ao algoritmo de novo, que foi um exemplo aqui. Não tendo controle nisso, isso vai evoluir, e ninguém tá percebendo que pode ser uma coisa ruim, entendeu? No caso de vídeos curtos, a mesma coisa. Tu tá ali, ó, tu tá recebendo serotonina pra caraca, porque é um vídeo mais engraçado do que o outro. E rápido. Isso aumenta a ansiedade. Entendeu? Isso aumenta a não tem como ansiedade. discutir. Lógico. Então, se não tiver um certo controle agora, Mas não vai ter. não vai ter. Eu sei que não vai ter. Porque agora você Eu sei que não vai ter. depende disso de trabalho. Caralho, rapaz. Eu sei que não vai Esse ter. É um bagulho doido, Não cara. é tanto que eu tenho Porra. até a teoria maluca de que quem espalhou o caos no YouTube brasileiro foi esse cara aqui. Eu? Junto com aquele outro desmiolado com a porra dos vídeos curtos de podcast. Corte. Esse Vai arrombado.